Ai, eu amo esfirra aberta, mas não tenho paciência de ir no Habib's enfrentar a fila, pegar assim e ficar meia hora para comer aquela esfirra fria, quase sem recheio. Então vem comigo, minha filha, que eu vou te ensinar a fazer a melhor esfirra que você vai comer na tua vida. Pega uma bacia grande, coloca 300 ml de leite morno, no máximo a 40 graus. Se não tiver leite, substitua por água. Adiciona uma colher bem generosa de manteiga ou de margarina. Mexe para ela derreter enquanto o leite está morno. Acrescenta 3 colheres de sopa de açúcar. Mexe para dissolver. Coloca 50 ml de óleo. E agora entra com sachê de 10 gramas de fermento biológico seco. Mexe bem para ativar o fermento e crescer a massa e ficar bem fofinha. Adicione aos poucos 500 gramas de farinha de trigo sem fermento e vai mexendo. 500 gramas é equivalente a 4 xícaras. E por último, você vai colocar uma colherinha de chá de sal. Não coloque o sal antes para ele não atrapalhar a fermentação. O braço está doendo de mexer com a colher, então vamos colocar a mão na massa. Dica: se a massa grudar muito na mão, não se desespere. É só um pedido de mais farinha. Coloca mais uma colher de farinha que resolve. E agora vem a parte boa, minha filha. Hora de sovar a massa. Acordou irritada? Tá com vontade de bater em alguém? Aproveita para descontar as neuras tudo nessa massa aí, ó, e vai mexendo. Se tiver grudando na sua bancada, polvilha um pouquinho de farinha. Sova aí por uns 10, 15 minutinhos até essa massa ficar bem lisinha. Ufa, cansou, suou? Agora volta essa massa lá para sua bacia, cobre com um plástico, coloca um guardanapo por cima e deixa essa massa descansando aí de 30, 40 minutinhos até ela dobrar de tamanho. E enquanto a massa descansa, vamos fazer o recheio da esfirra. Pega 2 tomates bem lindos, madurinhos assim, corta em 4, retira o miolo e as sementes e vai picando bem miudinho. Corta uma cebola pequena e vou deixar aqui na descrição do vídeo tudo que você vai usar para temperar a carne. Coloca 400 gramas de carne moída, de primeira ou de segunda. Adiciona uma colher de manteiga. Mas para que serve a manteiga? Para a carne não ficar seca na hora de assar. Acrescenta uma colher de sal, uma colher de páprica, uma colher de açafrão, pimenta do reino a gosto, o tomate picado, a cebola picada e cheiro verde à vontade. Para dar aquele gostinho maravilhoso da esfirra, espreme um limão. E se você ainda não sabe a forma certa de usar o espremedor, vem comigo que eu vou deixar essa dica aqui para você. Pega um limão, corta as extremidades dele, a bundinha e a frente, depois você corta ao meio e coloca ele com a parte menor virada para baixo. Dessa forma você consegue extrair todo o suco dele. Agora que você já agregou todos os temperos, mexa bem essa carne. Se preciso, coloque a mão na massa, na carne, reserva e vamos voltar para nossa massa. Enquanto isso, a carne vai pegando o tempero. Coloca dentro de um escorredor e deixa drenar a água. Assim, quando usarmos como recheio, não vai juntar água e deixar a esfirra mole. Agora vamos pegar a massa, colocar ela numa bancada, cortar e fazer bolinhas de aproximadamente 50 gramas. Pegue uma forma e espalhe um pouquinho de fubá. E à medida que você for fazendo as bolinhas com a massa, você vai colocando por cima, assim ela não vai grudar. E nesse tamanho que eu fiz as bolinhas, me rendeu 14 esfirras. Comi até não aguentar mais. Faz todas as bolinhas e deixa descansar um pouquinho para crescer. E agora você vai apertando as bolinhas com as mãos assim no meio, até ela levantar a bordinha, fazendo um buraquinho. E se você quiser, para facilitar, tem um truquezinho legal, ó. Pega o limão e vai
girando ele em volta da esfirra. Cobre com o recheio, coloca numa forma polvilhada com um pouquinho de fubá. Depois você cobre ela com pano úmido para ela crescer e ficar com as bordinhas bem grossinhas. Caso você queira fazer com outros sabores, você pode rechear essa esfirra com mussarela, com calabresa, pode fazer uma esfirra doce, que também fica muito gostoso. E se você for assar em forno convencional, coloque ela na parte de baixo, com o forno aquecido a mais de 250 graus por uns 10 a 15 minutinhos, ou até a hora que ela estiver bem douradinha. E se o seu forno for elétrico, coloque para assar 200 graus e ligue em cima e embaixo. Olha que delícia que ficou, gente, super macia, bem recheada. Tenho certeza que melhor do que qualquer outra que você possa pedir no fast food. Então já curte, compartilha e inscreva-se no canal, porque aqui cozinhar é bom, mas comer é melhor ainda.